Lá, trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Abacuque, capítulo 2 a seguir. Sob a minha guarda estarei, e sob a fortaleza me apresentarei. E vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que eu possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha e não é reta, mas o justo pela sua fé viverá. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores desse canal, fico muito feliz de saber que você se interessa pela palavra do Senhor e que, se for Deus tocar no teu coração, você passa adiante essa palavra. Abacuque, o levita, Abacuque quer dizer abraço, profetizou a Judá entre a derrota dos assírios em Nínive e a invasão de Jerusalém pelos babilônios, 605 até 597 a.C. Glórias a Deus. E Abacuque, ele fala sobre os castigados, que serão os caldeus ao seu turno. O mais importante da palavra de Abacuque é que você pode ler do 2 ao 20, versículo 2 ao 20, que é a visão que ele teve. Deus responde a Abacuque acerca da predominância do mal no mundo e do possível aniquilamento do justo. O Senhor declara que viria um tempo em que todos os ímpios haveriam de ser destruídos e os únicos a ficarem firmes seriam os justos, os que se relacionam com Deus através da fé. É aí onde nós lemos no versículo 4: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. É o justo que no fim emergirá vitorioso. Os retos são contrastados com os orgulhosos e ímpios. Os corações dos justos voltam-se a Deus, pois o tem como Pai. Por sua estreita comunhão com Ele, ele obedece à vontade. O justo deve viver neste mundo, meus irmãos, mediante a sua fé em Deus. Fé aqui significa firme confiança em Deus e na retidão dos seus caminhos. É uma lealdade pessoal a Ele como Salvador e Senhor. É também a perseverança moral para seguir os seus caminhos. Paulo desenvolve esse tema lá em Romanos 1,17, Gálatas 3,11. O justo, ele vive pela fé, meus irmãos, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos que ele não tem força nem para orar. Você vê que lá em Romanos 5,21, a Pai Deus nos diz: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, a salvação é um dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé do lado humano. Então você precisa entender que para receber isso, você precisa de duas palavras: fé e graça. A fé sálvica, que é a fé em Jesus Cristo,
É a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. A fé não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica que brota no coração do crente que quer seguir a Cristo como Senhor e Salvador. O conceito de fé no Novo Testamento, ele abrange 4 elementos principais. Fé significa crer, confiar firmemente no Cristo crucificado e ressurreto como nosso Senhor e Salvador pessoal, e importa em crer de todo o coração, ou seja, entregar nossa vontade e a totalidade do nosso ser a Jesus Cristo tal como Ele é, revelado no Novo Testamento. Segundo, fé inclui arrependimento. Se você não se desviasse do pecado com verdadeira tristeza e voltasse para Deus através de Cristo, a fé salva é sempre fé, mais arrependimento. Não adianta você ter fé e não se arrepender dos seus pecados. A fé inclui a obediência a Jesus Cristo e a sua palavra, como maneira de viver inspirada por nossa fé, por nossa gratidão a Deus e pela obra regeneradora do Espírito Santo em nós. É a obediência que provém da fé, como lá diz em Romanos 1,5. Logo, fé e obediência são inseparáveis, irmãos. Se você não obedecer o Evangelho, a sua fé não é válida. A fé sálvica sem uma busca dedicada da santificação, é ilegítima e impossível. Porque a fé, ela inclui sincera dedicação pessoal, fidelidade a Jesus Cristo, que se expressam na confiança, amor, gratidão, lealdade para com Ele. A fé no sentido mais elevado não se diferencia muito do amor. É uma atividade pessoal de sacrifício e de abnegação para com Cristo. A fé em Jesus como nosso Salvador e Salvador é tanto um ato de um único momento, como uma atitude contínua para a vida inteira, que precisa crescer e se fortalecer, porque temos fé numa pessoa real e única que morreu por nós. A nossa fé deve crescer a cada dia, todos os dias, alimentando o Espírito Santo em nossa vida, agradecendo ao Senhor na saída e na volta, tendo em mente Deus 24 horas. Só assim vai se fortalecer. Glórias a Deus. A confiança e a obediência transformam-se em fidelidade e devoção. A nossa fidelidade e devoção transforma-se numa imensa dedicação pessoal e amorosa ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos falar da graça, né? No Antigo Testamento, Deus revelou-se como Deus da graça e misericórdia, demonstrando amor para com seu povo. Não porque este merecesse, mas por causa da fidelidade de Deus, a sua promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Glórias a Deus. Deus concede uma medida da sua graça como dádiva aos incrédulos, a fim de poderem crer no Senhor Jesus Cristo. Deus concede graça ao crente para que seja liberto do pecado, para que nele opere tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Devemos diligentemente, irmãos, desejar e buscar a graça de Deus, e algum dos meios pelos quais o crente recebe a graça de Deus é estudar as Escrituras Sagradas, é obedecer os seus preceitos, ouvir a proclamação do Evangelho como você está fazendo, orar, jejuar, adorar a Cristo, estar continuamente cheio do Espírito Santo e participar da Santa Ceia do Senhor. A graça de Deus pode ser resistida, recebida em vão e apagada e anulada e abandonada pelo crente,
se Ele não fizer tudo aquilo que você ouviu agora. Que Deus te abençoe, te dê mais visão a cada dia, que você venha se encontrar mais e mais com Deus, fortalecendo a sua fé para a sua vinda ou para a sua ida, irmãos, ao encontro de Jesus. Oh, glória!